Olá, meus amores, eu sou Rodrigo Mena Barreto. Eu sou Sâmia Santana. Eu sou Chayene Santana. E nós somos o Pliecast. E hoje a gente está com uma pessoa super especial aqui com a gente. Eu vou ler um pouquinho sobre ela para a gente apresentar. Bom, gente, a nossa conversa de hoje é com uma mulher extremamente especial, entusiasta e apaixonada pela arte e suas diversidades, nascida em 6 de julho, em Brasília, filha de Sandra Beatriz e Jorge, jornalista. Hoje ela trabalha com jornalismo, escrita e preservação do patrimônio, adora cinema e adora fazer trilhas. Apelido para os íntimos é Marcinha, só os íntimos, viu, gente? Que fique claro. Formada pela UNB em jornalismo e fez curso de TV e propaganda nos Estados Unidos. A modalidade de dança que ela mais ama é o balé, e a frase que ela leva para a vida é ter a noção das permanências das coisas. Seu ídolo tem muitos, né? Então, ela tem vários ídolos, gente. Então, seria injusto que ela elencar um. Estamos hoje com Márcia Zaru. Ei, coisa linda, que bom ter aqui. Gente, eu tô tão honrada com esse convite, tão feliz. Nossa. Muito gostoso compartilhar conversa, bater papo bom, né? E falar sobre dança, né? Que eu já cheguei aqui dizendo, gente, eu não sou uma especialista, não tem nada de técnica. Vão com calma aí nessa pergunta. Mas eu sou uma apaixonada pela dança, então acho que isso, né? Apaixonada pelo trabalho do Rodrigo. E agora tô encantada de saber esse trabalho que vocês fazem na Ceilândia, inclusive com um viés social. Isso é pauta pra mim, eu já vou sair daqui com pauta. Olha, que bacana. Jornalista é assim, né? Já fica antenada em tudo. Já vai ser super bem recebida lá, gente. Que coisa linda. Que coisa eu tava boa. falando com você ali fora que eu conheço muitos amigos jornalistas e eu vejo que todos eles são muito antenados em todos os assuntos, né? Mas você tem uma coisa especial que eu sou apaixonado e por isso que eu fiz questão de chamar você aqui, porque você é uma entusiasta e uma incentivadora da arte de uma forma geral, de uma maneira incrível. Você se informa, você sabe. Você não pode não vir a saber os termos técnicos, mas você sabe as procedências, você conhece as pessoas, você sabe da importância que o Brasil e Brasília precisa estar ali em comunhão com a arte, com a dança, né? Para você, jornalista, que está sempre nos seus meios de comunicação, falando sempre da arte de uma maneira tão linda e tão de fácil acesso, o que você sente que Brasília precisa em relação da arte? O que falta? Eu acho, em primeiro lugar, que Brasília é um polo de produção de cultura, assim, muito, muito, muito expressivo. E muitas vezes o resto do país não se dá conta, porque Brasília tem aquela imagem que a gente vê na televisão o tempo inteiro, de capital administrativa, de centro político, e as pessoas não sabem a cultura que está sendo produzida em todos os cantos do quadradinho. Então, eu acho que talvez falte um pouco de conhecimento acerca do que os artistas de Brasília estão fazendo. E é isso que eu acho que o jornalismo tem um papel muito importante. Um podcast como esse aqui de vocês tem um papel muito importante, que é dar visibilidade, vitrine a tudo isso de lindo que está sendo produzido em Brasília. Porque a gente tem artistas maravilhosos, a gente tem todas as áreas das artes sendo produzidas em Brasília, em todos os cantos do Distrito Federal. Sim. E eu acho que às vezes a gente não tem essa noção. Às vezes o próprio brasiliense não tem essa noção de que a gente tem uma produção tão diversa, tão rica, com artistas tão bons. E uma coisa que eu costumo falar sempre, eu acho que Brasília, embora a gente receba referências do país inteiro e do mundo, Brasília é um polo, eu acho que a gente conseguiu fazer uma arte, produzir uma arte com uma cara própria. Então a gente tem uma cultura candanga já se consolidando e eu acho isso uma coisa maravilhosa e acho que a gente tem que gritar e contar para todo mundo que isso existe. Estamos aqui. Já ficou registrado ali, sedimentado. E quando a gente fala de periferia, então, são muitos artistas. Né? As meninas estavam falando da Ceilândia, né? Eu acho que a Ceilândia, eu sempre digo isso, para mim é o grande motor cultural do Distrito Federal, é a Ceilândia. Mas é verdade. Você encontra todo tipo de manifestação cultural na Ceilândia, é uma riqueza e é uma diversidade, é uma coisa incrível. Na época que eu estava fazendo o Distrito Cultural, foram 5 temporadas na Globo.
e inclusive uma temporada de dança com o nosso querido Rodrigo. Toda vez que a gente estava discutindo pautas e pensando, o que a gente vai falar? Vamos falar sobre rap, vamos falar sobre arte urbana, vamos falar sobre os cantadores do Nordeste, que agora tem várias duplas super importantes em Brasília de cantadores, que fazem improviso, né, que fazem o repente. Vamos falar sobre poesia, vamos falar sobre... Qualquer pauta que a gente falasse, a gente caía na Ceilândia. Então, é uma coisa impressionante a produção que existe ali. E aí, isso que você está falando, de todos os cantos do quadradinho produzirem, né? São Sebastião, Sobradinho, Samambaia, você tem polos de cultura planaltina, você tem polos de cultura em todos os lugares. Isso é muito rico, eu acho isso muito especial. E você dançou, você também já fez dança. Eu tenho até vergonha de falar num podcast. A gente tá sabendo disso. Era uma aluna aplicada, dedicadíssima. Olha só. Olha, a minha história com balé é a seguinte: eu comecei balé pequenininha, aquela história de vai fazer uma atividade física, o que você quer fazer? Quero fazer balé clássico. Sim. Comecei na Norma Lilia, eu comecei na academia da 108, que hoje não existe mais, e me dói o coração toda vez que eu passo ali, eu vejo que é um restaurante no lugar da academia, né? E assim, acho que gerações de brasilienses passaram por ali. E depois eu fiz na Norma Lilia da Asa Norte. Eu fiz ao todo, desde pequena até uns 14 anos, eu fiz 7 anos de balé clássico. Cheguei a começar a sapatilha de ponta, tinha uma professora que era muito brava, mas sabia muito de técnica, que era a Ielda, e ela era brava, ela era rígida. Você chegou a ter aula com a Ielda? Quando eu fui dançar com a Norma, quando ela me convidou, ela foi minha ensaiadora. Ali era linha dura, viu? Ela era brava, linha dura. Bem bailarina clássica. Bem bailarina clássica, daquela coisa clássica, sabe? Tradicional. Mas foi muito legal, muito gostoso, uma experiência muito legal. Aí com 14 anos eu saí do balé, deixei o balé, mas o balé sempre foi uma paixão. E aí quando vocês perguntam nesse questionário, você falou que eu adoro fazer trilha, mas eu não gosto de fazer trilha. A parte que eu não gosto é trilha. Eu adoro cinema, mas não gosto de ir pro meio do mato fazer trilha e tomar banho na cachoeira gelada. Erro da produção. Não é minha praia. Mas enfim, quando vocês estavam fazendo esse questionário, vocês perguntaram os ídolos, né? E eu falei assim, gente, é injusto você falar um ídolo, né? Tem tanta gente que eu admiro. Teve Paul McCartney aqui o ano passado, se apresentando no Clube do Choro, que é uma pessoa que eu acho fantástica, que eu admiro, que é um dos meus ídolos. Mas aí pensando, porque é uma pergunta muito difícil, porque quando a gente tem muitos ídolos, admira muita gente, é muito difícil você elencar um, né? Fica assim, gente, eu vou falar uma pessoa, mas eu admiro tantas, né? É injusto. Mas como eu tava vindo pra cá e com essa cabeça lembrando das coisas do balé, eu lembrei da Ana Botafogo, que foi assim uma inspiração, era uma grande inspiração pra gente. A gente chegou a se apresentar algumas vezes em espetáculos da Norma Lilia, na saudosa Sala Vila Lobos, que tá, bom, a gente tá com o Teatro Nacional ainda nesse estado, saudosa, né? Sim. Há mais de 10 anos, há 10 anos fechado, então a gente lamenta muito. Toda vez que eu posso falar sobre isso, eu falo, dou batidinha na tecla. É importante. Mas a Ana Botafogo dançava, ela fazia o solo dos espetáculos, a gente fazia o Quebra-Nozes, fazia várias, eram apresentações lindas, assim, com super produções, né? E a Ana Botafogo era uma dessas pessoas que eu tinha uma admiração incrível. E quando eu era pequena, no início da década de 80, eu tive a oportunidade de assistir Mikhail Baryshnikov em Brasília. Nossa! Ele até hoje é uma pessoa que eu fico sem fôlego de falar. Eu acho assim, é um bailarino, não tem como descrever o que ele faz. Eu, às vezes, até essa coisa de ficar olhando rede social e tal, que você vai passando ali, toda vez que para no Baryshnikov, eu fico hipnotizada. Eu te entendo. Não é? É uma coisa incrível. Compartilha da sua opinião. Sentimento totalmente. Eu lembro que eu era muito pequena, dormia cedo e a apresentação era tarde. Eu tive que tentar dormir um pouco à tarde para aguentar ficar acordada para ver a apresentação. Fui com a minha mãe e tal. E eu lembro que eu consegui ficar acordada assistindo e assim, sabe quando você fica hipnotizada mesmo? Acho
que a palavra é essa, assim, olhando, e eu achava, até hoje eu tenho essa sensação de que ele dava saltos e ele ficava suspenso no ar. É isso, é a sensação que ele... É a característica, uma característica da dança dele, né? Que coisa mais incrível. E uma leveza, uma coisa assim que você falava, gente, era uma coisa impressionante. Então, eu acho que se eu tivesse que responder de novo ao questionário hoje, eu diria que esses dois ídolos dentro da dança seriam Ana Botafogo, que é uma mulher, que é brasileira, e Mikhail Baryshnikov, que me encantou desde a minha infância. Então, acho que, respondendo tardiamente... Ótimas referências, ótimas. E muitos que vão estar assistindo aqui vão concordar com você, viu? Com certeza. Com certeza. Baryshnikov é incomparável, né? E dentro dessa sua trajetória, né, jornalística aí, digamos assim, e tudo, quais foram os movimentos artísticos no meio desse processo que mais te impressionaram? Porque eu tenho certeza que você já teve acesso a várias coisas. Isso é uma pergunta que eu acho que é impossível responder, porque eu acho essa riqueza cultural de Brasília é uma coisa tão incrível e tão diversa que eu acho que elencar uma seria mais injusto do que com os ídolos, sabe? Eu acho que é complicado, mas assim, eu acho que Brasília tem essa produção rica em todas as áreas. E isso que eu falei, consegue pegar referências de todo o país, de todo o mundo, porque a gente tem não só a representação do país aqui dentro, a gente tem gente de todos os estados do Brasil em Brasília, mas a gente tem as embaixadas, então a gente tem gente do mundo inteiro em Brasília. E isso é uma riqueza, porque você consegue beber de todas essas fontes. Mas o mais incrível para mim, trabalhando com jornalismo e visitando os lugares e conhecendo as pessoas, conhecendo as manifestações artísticas da cidade, o que mais me impressiona é que mesmo quando você tem uma referência de fora, você consegue dar uma roupagem brasiliense para essa referência. A gente consegue criar uma coisa própria. Só nossa, que tem o nosso carimbo, que tem o nosso DNA. Então eu acho isso muito especial. Isso é o que eu acho mais especial de Brasília. Que legal, que lindo isso. Conta pra gente como é que você reage a essa coisa da arte para alguém que já fez dança, né? Para alguém que já teve essa experiência com um clássico rígido, inclusive. Muito rígido. Nossa, rígido até demais. Eu não aguentei continuar, não. Mas que continuou sendo uma admiradora, sem né? dúvida. Como que a sua alma grita, né? Quando você tá ali nesse meio, nesse meio de arte, de uma forma mais singular. O que você pode dizer pra gente? Eu acho que toca no fundo, né? Eu vejo as apresentações do Rodrigo, eu fui aluna do Rodrigo depois, quando eu já era adulta, já estava inclusive trabalhando na televisão e tal, e fiz algumas aulas com o Rodrigo, até que eu engravidei do meu primeiro filho, que hoje vai fazer 23 anos, né? Tá fazendo esse ano 23 anos. E aí eu parei de fazer porque a médica falou, não dá salto e não sei o que, dá uma parada. E depois eu acabei não voltando a fazer, eu até tentei, mas aí o meu nível de exigência, eu falei, gente, não dou conta de fazer nem metade da aula do Rodrigo mais. Não dá pra mim mais. Mas eu acho que tem o balé, ele tem a dança, né? Não só o balé clássico, mas o balé moderno, o balé contemporâneo, a dança, de maneira geral, ela tem ela toca a gente de uma maneira muito, muito profunda, porque você tem a música e você tem o movimento, e você tem tudo ali te contando uma história. Quando você está dançando, você está contando uma história, né? E é muito lindo. As coreografias do Rodrigo eu posso assistir 1 milhão de vezes que eu não me canso, porque ele ainda tem uma coisa que eu acho especialíssima, que é inovar e usar, né? Porque bota escada, bota colchão, bota muleta, bota travesseiro, bota tudo ali no meio da coreografia e você fica ali impactado. Gente, que legal, como é que você consegue fazer uma coisa que faça sentido e contar uma história e tocar as pessoas com esses objetos que você nunca vai imaginar que vão estar no palco, né? Sim. Então eu tenho uma conexão muito grande com a dança, assim, de me sentir tocada, me sentir
sensibilizada por aquilo, sabe? É uma Então, pra memória mim, afetiva doce, mesmo tendo Tem. uma professora muito rígida, que é da época da vertente dos professores muito incisivos, né, muito bravos e tal, que teve essa leva de professores nesse ano. Você ainda tem uma memória afetiva doce sobre o balé. Sem dúvida, né? muito doce. Isso é muito maravilhoso, porque te moveu, dentro da sua área de jornalismo, a querer ser uma pessoa e conseguir ser uma pessoa tão entendedora de arte e dança da forma que você é. Isso é muito maravilhoso. Esse eu acho que você está sendo super generoso. Não, Eu não sou tão entendedora. muito. Se vocês forem lá no YouTube e ver as coisas que ela faz com arte e com dança, é inacreditável. Você fala assim, ela dança 20 anos, ela calça pontos, ela faz pirueta, ela faz... Você começa a imaginar isso. Quem me dera. Porque ela é entendedora. E aí eu te pergunto, os processos artísticos de todos esses artistas que você entrevistou, que você conviveu, como é que você sente que eles conseguem abordar isso para eles e transportar isso para o próximo? Eu acho, assim, o Cultura ao Quadrado, o Sesc Cultura ao Quadrado, a gente fez 2 temporadas, 2022 e 2023. Foram quase 80 entrevistas ao todo de artistas de Brasília. O referencial ali para participar era que fosse de Brasília, atuasse em Brasília. Fosse de Brasília, assim, nascido aqui, como eu, Sim. ou adotado pela cidade, né? Sim. Porque os brasilienses, tem muita gente que não nasceu aqui, mas que é tão brasiliense quanto eu, que nasci no Hospital da L2 Sul. Então, a gente tem isso. Eu acho que de todas essas pessoas que passaram ali pelas entrevistas, o que mais me chamou a atenção, o que mais move essas pessoas é a paixão. Eu acho que, assim, você não vê nenhum artista, até porque viver de arte, viver de cultura no Brasil é uma empreitada que eu não preciso nem, né? Você tem que ser apaixonado mesmo. Você tem que ser muito apaixonado. Apaixonado. E essa coisa da paixão, eu acho que é o grande combustível desses artistas, é o que move esses artistas. E por isso mesmo, quando você faz uma coisa com muito amor, isso transparece. E eu acho que você acaba tocando as pessoas e sensibilizando as pessoas justamente porque é essa linguagem, é a linguagem do amor. Sim. Você está depositando ali todo o seu sentimento, todo o seu afeto naquele trabalho que você está fazendo. E isso fica impresso. Fica. É notório. Não tem jeito. Não tem como. Então eu acho que se você me perguntar a característica em comum dessas quase 80 pessoas que passaram por ali e das mais diversas áreas, porque de literatura a cinema, a dança, a teatro, fotografia, quer dizer, a paixão. O amor e a paixão que são depositados ali no que aqueles artistas estão fazendo e estão entregando ao público. E o público percebe. Percebe, não. Sente. É incrível. É aquela coisa da energia que a gente fala, né? Então, quando você emprega tanta paixão naquilo que você está fazendo, é impossível essa energia não chegar no outro. O outro vai sentir. Eu acho que Exatamente. você não consegue fazer arte sem paixão, né? Não tem como. Não é arte. Eu acho que qualquer trabalho que você for fazer tem uma diferença muito grande se você faz aquilo com amor ou não. Eu acho que qualquer trabalho, quem está consumindo aquele trabalho vai enxergar se tem afeto, se foi feito com afeto. É diferente. Mas na arte é uma coisa que eu acho que é impossível fazer arte sem amor. Não tem como. Né? Então, Não tem Sem como. sombra de dúvida. Não Sabe? tem como mesmo. Deixa eu ver aqui que eu queria saber sobre... Você vai falando sobre cultura, sobre essa parte toda que você vem ali trabalhando. Você acha que quando quando a cultura perde de certa forma ali, a dança também acaba perdendo um pouco? Não só da sua visibilidade, mas assim, a gente não tem uma cultura, algo forte. Você acha que você não tem aquilo ali tão pregado? Você acha que a cultura perdendo, a gente acaba fazendo com que a dança perca também um pouco? sem sombra de dúvida. Acho que quando a cultura perde, a dança perde, todos perdem. E o que eu acho que é uma das minhas bandeiras como profissional de comunicação é justamente chamar atenção para a importância da cultura. Porque, para mim, a cultura está sempre de mãos dadas com a educação.
Não tem como você educar sem cultura. E a educação é o único instrumento possível para a gente realmente modificar o país, modificar a realidade do país. Sim. Só que você não vê normalmente os gestores públicos do país, das cidades, se envolvendo nas questões culturais e educacionais. Então é sempre o patinho feio, né? Sim, sempre o que é deixado de lado, você nunca tem investimento ali, você sempre acha que é uma coisa supérflua. E eu achei, esses dias eu estava vendo uma entrevista do Gilberto Gil e eu achei super interessante, que ele falou assim, a cesta básica devia ter cultura também. Que é isso? A cesta básica dos indivíduos, das famílias brasileiras, devia ter cultura. Porque é um item de primeira necessidade. E a gente, às vezes, no Brasil, trata a cultura como uma coisa secundária. Não é secundária. É fundamental para você desenvolver uma série de habilidades no ser humano. A cultura desenvolve a capacidade crítica, desenvolve a capacidade de você, a sua sensibilidade, te aguça a criatividade. A cultura é importante em todos os aspectos e as manifestações culturais, como a dança, estão incluídas aí. Você não tem como crescer se você não tiver acesso a isso. E aí você fala, qual o significado de assistir um espetáculo de dança? Muita gente fala, não serve para nada. Serve para quê? Não serve para nada. Gente, é transformador. E é transformador em vários sentidos. E aí eu queria até pegar o exemplo de vocês na Ceilândia. Quantas vidas vocês viram transformadas a partir da dança? Sim. Quantas meninas e meninos entraram ali e de repente encontraram a dança como uma possibilidade até profissional? Sim. Então é uma coisa muito mais ampla do que a gente olha à primeira vista e julga assim... Isso não tem importância. Isso tem muita importância. Eu concordo com o Gilberto Gil, tinha que estar na cesta básica das pessoas. Verdade, com certeza. Né? A cultura tinha que estar incluída. É transformador. É um agente transformador, é um agente de salvar muitas vidas, né? Sem dúvida. Chay é a prova viva disso. A dança a salvou, né? A tirou de uma depressão, fez ela curar um câncer, ajudar o tratamento. Então, assim, eu vejo que a dança tem papéis de muita importância. E a nossa função, e aí eu digo, né, com propriedade, é de sempre estar educando e ensinando o aluno e quem não é o aluno. Então, quando você leva a dança para o palco, para a periferia, para um evento menor, quando a gente fala de dança, quando a gente posta um vídeo, a gente está educando, a gente está mostrando e ensinando que balé não é só calçar sapatilha e tchutchum, né? Tem muita coisa envolvida. Quando a gente percebe as situações, quando um menino vem me procurar e fala, e quando ele chega em casa, ele esconde a sapatilha na caixa d'água, dentro de um saco da vizinha, porque a mãe acha que isso não é coisa de homem, a gente está falando de vidas, de vitórias, de pessoas tentando sobreviver a tudo e a todos, inclusive da sua própria mãe, para viver sonhos, né? Então a dança tem esse poder que é maravilhoso. É maravilhoso. É um veículo, de fato. E esse mesmo bailarino também era artista plástico e era proibido de pintar, e também era musicista e era proibido de tocar tambor. Você imagina quantos talentos tinha essa pessoa? Pois é. Hoje ele tá bem, tá feliz, graças a Deus. Tal, mas imagina, então a arte o libertou. E ele diz, a arte me libertou. A arte me fez. Mas imagina a persistência desse artista para passar por tudo isso, e perseverar nisso e conseguir finalmente se entregar a esse ofício, né? Exato. É muito de exemplo, né? Márcia, você acha que, assim, como você falou, você é uma pessoa que teve os olhos, né, em muitas experiências artísticas. Então, esteve ali envolvida, teve esse processo aí com o Sesc. Então, você teve acesso a muitos corações de artistas, né? Você acha que hoje a área de comunicação, ela tem feito jus à divulgação de bons trabalhos ou temos sido ligeiramente esquecidos, um ou outro que talvez seja relevante, de repente não tem um olhar. Eu acho que a gente tem que fazer uma autocrítica, a gente da área de comunicação tem que fazer uma autocrítica muito profunda, porque eu acho que a arte e a cultura não têm a vitrine que elas merecem.
E eu não digo isso só em Brasília, eu digo isso de maneira geral. Acho que da mesma maneira que a sociedade enxerga como uma coisa de segundo plano, supérfluo e tal, eu acho que a comunicação no geral também. Você tem exemplos de pessoas dentro da área de comunicação que se dedicam a mostrar, e aí eu queria até falar da minha xará, Marcinha Witzak, que ficou anos na agenda do DFTV, e ela foi a responsável por trazer as manifestações culturais de Brasília e os artistas de Brasília para a televisão. Porque como é que era a cobertura antes da agenda? Os artistas que vinham de fora tinham holofotes. Sim, os artistas que vinham de fora eram valorizados. Os artistas que estavam na novela das 8 apareciam e vinham com uma peça para Brasília, tinham maior destaque no noticiário. Mas e os artistas que estavam trabalhando aqui, que estavam construindo a sua carreira aqui, que estavam se apresentando às vezes e escondendo a sapatilha na caixa d'água da vizinha? Esses artistas tinham visibilidade na mídia? Não tinham. Então, eu gosto sempre de ressaltar, e eu fiz uma entrevista com a Marcinha Witzak, eu gosto sempre de ressaltar que ela foi a responsável por trazer os artistas locais para o holofote. E de fato foi. Fez um belíssimo trabalho. Então, é uma questão de uma visibilidade, mas aí você tem uma pessoa que faz, você tem outra pessoa que faz e tal. Mas não é uma coisa generalizada, nem em Brasília, nem no Brasil. Acho que a cobertura da cultura ainda é a falha também. E tem muita coisa boa acontecendo que a gente não sabe que está acontecendo. É verdade. E, Márcia, dança é política? Dança é totalmente política, é indissociável, é uma coisa que não tem como separar. Dança é educação, dança é consciência, dança é política. Dança é tudo isso. E dança é sensibilidade, e dança é paixão, e dança é cuidado, e dança é tanta coisa. Coisa. Não dá para definir dança, plural, né? É plural, é muito plural. E tá nos seus planos voltar a dançar? Essa pergunta não podia faltar. Ai, meu Deus. Que tal? Imagina. Olha, eu às vezes tenho muita vontade, mas eu tenho algumas travas, algumas coisas que me... Assim, primeiro que eu sou muito perfeccionista. E eu vou fazer esse ano, vou fazer 52 anos. Hoje, eu já tenho aquela coisa de... Eu não vou desempenhar movimentos, ou passos, ou coisas tão bem quanto eu fazia quando eu era jovem. Então, essa é uma das principais travas. Eu me exijo muito, eu sou muito perfeccionista, e acho que dificilmente eu volto pra dança por causa disso. Mas se a gente for lá na sua casa, Tiago, você mora, eu vou ali, vou com a Chay, com a passando aqui, ó. Te levamos ali pra fazer aula. Bem gostosa. Vai todo mundo junto. Aproveita que o corpinho tá ótimo. Tá Ninguém diz que tem 16 anos. Uma eterna debutante. Isso aqui é a generosidade, é o podcast da generosidade. Não é podcast da dança, é podcast da generosidade. Márcia, o que você acha que poderia mudar essa realidade que a gente acabou de abordar, né? Da vitrine da dança ter um olhar, ter várias outras Márcias, né? Eu nem sei te responder isso, mas o que eu gostaria que acontecesse? Eu gostaria que acontecesse um monte de projetos como o de vocês. Eu acho que quanto mais a gente disseminar em todos os lugares, especialmente nas populações mais carentes, que têm mais vulnerabilidade, quanto mais a gente conseguir colocar projetos culturais nesses lugares, eu acho que acaba sendo uma coisa que vai obrigando a mídia a fazer cobertura, porque você vai tomando esse espaço. E aí o Rodrigo falou dessa coisa da dificuldade de às vezes convencer a própria família de que aquilo é um emprego, de que aquilo é um trabalho digno, porque ainda tem muito preconceito. Eu acho que tem essa coisa também do efeito multiplicador. Quando você começa a tomar esse espaço, você começa também a ter gente multiplicando essa ideia da importância, não só da dança, mas das outras manifestações culturais.
Então, eu até iria ao contrário. Tostines vende mais porque está sempre fresquinho, ou está sempre fresquinho porque vende mais? Eu acho a mídia tem que cobrir mais o que está acontecendo de cultura na cidade, ou a cultura tem que realmente invadir, tomar conta da cidade, abraçar a cidade e obrigar a mídia a cobrir. Então, eu acho que tem um pouco isso. E por isso também a importância de trabalhos na periferia. Eu acho que a gente está falando que muita gente enxerga como supérfluo. Na periferia, mais ainda. Eu não tenho, às vezes, essa coisa da cesta básica, a gente está falando que eu não tenho, né, o que dá de comer para minha família. Exatamente. Eu vou me preocupar com dança. Só que são coisas que estão muito unidas. Eu acho que você tem uma possibilidade de fazer a dança ou essas outras manifestações culturais virarem instrumentos de transformação dentro da vida dessas pessoas. Porque tá atrelado, né? A gente acaba vendo muito esse foco aqui no centro e tudo mais. E na periferia a gente tem ali uma notícia ou outra, uma reportagem ou outra a respeito. E de fato essas pessoas precisam, e às vezes tem um projeto funcionando ali e que nem elas têm o conhecimento de poder ir lá, às vezes, acessar isso de forma gratuita, porque não se tem isso noticiado. Para que elas tenham esse acesso. Exatamente. Sabe? Então acaba sendo bem complicado nesse sentido, porque você não vê ali essa notícia, a gente procura de todas as maneiras ali noticiar, falar, olha, tem aqui, é gratuito, mas ainda assim é complicado deixar esse acesso chegar a essas pessoas. Tem 2 projetos de música que eu tenho, assim, uma admiração incrível. Um deles, eu acho que até está descontinuado, que é o Música e Cidadania no Paranoá, no Itapuã. E o outro é o Reciclando Sons na Estrutural. São 2 projetos que ensinam música clássica para essas crianças mais vulneráveis ali. E que normalmente são crianças que não têm muita perspectiva, não sabem nem, se você perguntar para essa criança qual o seu sonho, ela não vai nem saber o que é um sonho. E é uma coisa muito triste de você ver. E no momento em que essa música entra ali, e aí a Rejane, que é a maestra do Reciclando Sons lá na Estrutural, foi uma das minhas entrevistadas também, e ela conta que ela começou a ensinar violino para os filhos dos catadores da Estrutural. Quer dizer, que coisa linda. Você imagina a poesia e o romantismo de um trabalho desse. Sim. E aí você pode dizer, gente, vai ensinar violino para criança da Estrutural, para quê? Ela conseguiu uma transformação tão absurda com isso, porque hoje ela tem alunos ali que entraram numa faculdade de música e que hoje estão tocando profissionalmente numa orquestra. Ela virou a vida, ela transformou a vida de tanta gente ali. Se ela tivesse transformado a vida de já valia a pena. Mas ela transformou a vida de muitos. Gente, é incrível isso. Pela arte, pela cultura. Então, às vezes, a gente também tem um olhar muito míope e não enxerga todas as possibilidades que aquilo ali pode trazer. E possibilidades, inclusive, profissionais, de transformação de vida mesmo, dessas crianças, desses jovens, que poderiam estar num caminho muito diferente. Com certeza. Sem contar essa parte emocional, né? Sim. Que você mexe, eu acho que você mergulha ali num mundo que te tira de doenças, às vezes, como depressão, como outras doenças emocionais que a pessoa pode ter e que a arte salva. Sim, salva. E vem salvando. Cura, transforma, né? A gente tá chegando ao finalzinho do nosso bate-papo. Já! Tá, delícia. Uma pena, eu queria ficar mais 10 anos aqui com você, porque é tão bom. É tão bom de ouvir. E foi o que eu falei, essa mulher entende de arte. Ela sabe como ninguém, gente. Como ninguém. Quando sair o episódio, vai até o Instagram dela, segue ela, acompanha o conteúdo dela. Ela é maravilhosa. Quer fazer com você um bate-bola rapidinho. Se vocês me perguntarem de técnicas de balé, eu vou embora, hein? Não, a gente não quer perguntar de técnica de balé, mas assim, olha quão necessário, né, uma pessoa que teve a experiência com a arte, a experiência com a dança, ter essa vivência na área de comunicação e chegar aqui e gritar pra gente dizer, ocupa. Eu acho que, assim, esse é outro episódio que você tem que assistir 10 mil vezes. Sim. Por quê? Porque pra gente que é artista, essa é uma força muito grande. Sim, né? A fala dela tem um peso enorme e talvez uma virada de chave em muito artista que tá assistindo a gente. Né? Vale. Então, assim,
essa alma dela, que teve esse contato com a arte e a experiência, né, profissional que ela tem de ter tido acesso a tantos corações artistas, quando ela chega aqui e diz pra gente, olha, ocupa esse lugar e chama atenção, porque transforma, porque eu tenho certeza que é real esse trabalho que funciona através da arte. Então, esse não precisa falar sobre técnica, precisa falar sobre aquilo que você vive e pode transformar até o ensino da nossa técnica. Maravilhoso, isso que ela falou é maravilhoso, é isso mesmo, a gente tem que ocupar, a gente tem que produzir, a gente tem que despejar muito amor nisso tudo para tentar mudar um pouco, né? E muda, e quando a gente faz, muda. O que a gente não está satisfeito em ver, né? Porque tem tanta coisa que a gente não está satisfeito em ver, e eu sou uma apaixonada por Brasília, então quero ver a cidade cada vez mais linda e cada vez com mais qualidade para todo mundo, né? Sim, com certeza. Não adianta você ter só um grupo da cidade com uma qualidade de vida boa, você tem que ter a cidade mais democrática, mais... E aí eu costumo falar muito uma coisa também, eu acho, a gente tem muitas divisões e muitos muros, em Brasília especialmente, eu acho que até pela conformação geográfica da cidade, que tem o plano piloto apartado das outras regiões administrativas e tal, e eu acho que a cultura é o que une, é o que faz ponte, que derruba esses muros e constrói essas pontes. Então eu acredito demais nisso, sabe? Assim, é uma coisa que eu tenho mesmo aqui dentro. Olha só, maravilhoso. Que bacana. Vamos pro nosso bate-bola? Vamos. Então vamos lá, eu vou começar, hein? Um amor secreto. Um amor secreto. Eu vou te falar um amor que não é secreto. Brasília. E ela é apaixonada por Brasília, gente. Muito ela apaixonada, muito apaixonada. E engaja tudo sobre Brasília. É lindo. Sou encantada. Uma arte especial. Ixi, agora foi difícil. Como é que eu vou dizer uma, né? Eu vou dizer... Uma? Não, eu vou dizer uma porque eu tô no Plié, eu tô no Generosidade Podcast. Eu vou dizer dança então, tá? Pra fazer Tudo bem. Uma conclusão sobre a sua vivência de dança. Eu acho que a dança é transformadora. Eu acho que é a principal coisa da dança, que ela é transformadora. É isso, a gente falou, né? Não tem como definir dança, porque são tantas coisas, né, dentro da dança. Mas eu acho que principalmente transformadora. Te dá uma consciência corporal, te dá uma consciência de quem você é, te dá uma consciência do que você quer, e você consegue passar tantos recados dançando. É uma coisa tão profunda e tão plural, como a gente diz. Então eu acho que a dança é realmente especial. Qual é a melhor versão da Márcia? A melhor versão da Márcia é a Márcia de todo dia. Eu acho que a gente tem sempre muitas versões da gente mesma, né? Mas eu acho que todo dia você tem várias versões ali. E você acha que a Márcia é jornalista ou a Márcia é artista? Eu mando melhor na Márcia jornalista. Eu não me considero uma artista, na verdade, né? Assim, eu tô entrando muito na área de literatura agora, né? Até porque eu faço parte do coletivo Maria Cobogó, são 5 mulheres escritoras de Brasília. A gente faz um trabalho muito grande, inclusive de conscientização da memória brasiliense. A gente tem a coleção Mestres Cobogós, que resgata várias personalidades. O último livro que a gente escreveu agora foi sobre Dulcina de Moraes para crianças, né? Então, a gente tem essa preocupação com memória, com preservação do patrimônio, com preservação da história de Brasília, né? E difundir isso para as pessoas. Mas, embora eu esteja muito nessa área da escrita, eu não me considero uma artista. Eu me considero, assim, uma jornalista. Aí, tudo bem, é o campo que eu sei pisar. Quando ela vier aqui de novo, esse discurso Sua maior paixão? Eu acho que eu respondi Brasília, né? Minha maior paixão é Brasília. Eu sou muito apaixonada pela minha família, pelos meus amigos. Eu tenho encantamento. Meus filhos são... Gente, são assim... Eu fiz um post esses dias dizendo que os 2 estão na UNB, né? Você quer alegria maior para uma mãe? Eu tô, assim, super feliz com isso. Quando o menor passou, que foi agora no fim do ano, eu falava até com poste, assim, meu filho passou. Mas ser mãe é isso aí. Não é? É isso. Não tem como.
um recado para todos os nossos artistas que estão vendo essa Márcia versão artista que a gente está puxando aí, né? A gente assiste os trabalhos, vê ela ali se comunicando tão bem. Quem diria que ela já teve essa vivência de dança, mas que teve essa pitada aí de marca na alma dela, né? A veia é artística, isso. E que pode nos sentir tão bem, né? O que você diria para esse povo aí? Eu vou olhar para a câmera agora para falar com você, artista. Não desista. Por mais difícil que seja, por mais complicado, por mais obstáculos que tenha no caminho, não desista. O trabalho que você faz é importantíssimo, é um trabalho fundamental para Brasília e para o Brasil. Então, esse é o recado. Falei direto para a câmera, dei o recado para os artistas, porque eu acho que não dá para desistir, por mais difícil que seja. É isso, gente. Estamos chegando ao fim. Então, vai lá no YouTube, se inscreve, vai lá no Insta, no TikTok, no Spotify. Vai tudo, gente. Tudo. Canta lá o Playcast disponível. A gente recebeu essa linda. Muito obrigado por aceitar nosso convite. A gente ama muito. E continuem acompanhando o trabalho dela, que é maravilhoso. Exatamente. A gente vai deixar tudo aqui bonitinho pra vocês. Sigam a Márcia, acompanhem os trabalhos. Ela faz cada trabalho incrível que vale a pena conhecer. A cultura, é arte o tempo inteiro. Você vai se alimentar de tanta cultura que essa mulher produz. É inacreditável, tá? Parece suspeito, mas vai ver. Tá suspeito, tá generoso demais. Mas eu não produzo, eu só dou vitrine, eu só jogo luz. Isso é produzir. Sobre a produção linda que é feita em Brasília. É incrível como ela consegue pegar uma coisa que tá ali escondidinha, que não tem acesso, e fazer assim, vem aqui pra esse holofote e dar voz. A gente, sou suspeito. Uma comunicadora de excelência, né? Muito obrigada por você ter estado conosco aqui. Que venham outros convites e que você também esteja ali, beirando para conhecer os nossos projetos, né? Vai que ser daqui a pouco isso mesmo. Não, maravilhosos. Esse da Ceilândia eu quero ir lá. Já me senti convidada. Já está super convidada, tá bom? A gente vai chegando ao fim de mais um Playcast, né? Como o Digo falou, né? Nos siga em tudo que você puder nos seguir, né? A gente está aqui tentando dar voz não somente à área de dança, mas a tudo que envolve a arte. Então, um beijo, vamos nessa. Beijo, gente. Tchau, até o próximo. Tchau.